E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula aqui do meu Mindset Campeão. Agora nessa série que a gente vai criar famílias vencedoras, pais e atletas de ouro, uma mentalidade para você vencer em família com seus filhos. E hoje eu vou falar um tópico que eu gosto muito, que vai ser de pai de atleta para pai de atleta, aonde vou dar exemplos práticos da minha vida, vou dar exemplos de atletas, estudos científicos e muita coisa a mais para poder ajudar a sua vida de pai de atleta. Vamos falar hoje sobre o efeito dos pais na vida desse atleta e qual é o equilíbrio correto entre apoiar e pressionar. E antes de começar, eu vou começar com dois exemplos aqui da minha vida para você, para a gente se aproximar mais e para você entender o que eu já passei. Eu sou pai de quatro filhos. O meu filho mais velho, o Pedro, ele jogava na high school e por algumas vezes ele chegou a pedir para mim, pai, eu não queria que você fosse assistir meu jogo. Por quê? Porque era um pai extremamente crítico, extremamente alterado no jogo e isso fazia com que ele não performasse bem. E aí eu tive que aprender. Hoje eu tenho um filho que é quase 10 anos mais novo que ele, o João, aonde dia após dia eu aprendo e compartilho com vocês. E para quem não conhece um pouquinho da minha rotina como pai de atleta, o João, que é o meu filho mais novo, hoje ele é um atleta de alto rendimento do atletismo, ele também joga futebol. Porém, no atletismo, hoje ele é o número 1 da Flórida, o número 14 dos Estados Unidos. Uma marca que, para você que está acompanhando a gente aqui, em mais ou menos 2 meses ele vai estar lá competindo lá no Texas e com todo o nosso treino, tudo ocorrendo como a gente planeja, ele vai estar pelo menos agora entre os top 5, top 3 dos Estados Unidos nas provas que ele vai disputar. Então acompanha. Já aproveita e procura a nossa rede social. A gente posta muita coisa no nosso Instagram, meu Mindset Campeão. O meu pessoal é o Thiago Next e também tem o da Renata Fernandes, que é Fernandes Renata. Acompanha lá para você estar sempre antenado no que a gente solta. E se você ainda não curte aqui o canal, já se inscreve para você estar recebendo os nossos avisos de vídeo, ativa o sininho e já compartilha com outros pais de atletas, porque a vida de pai de atleta é muito mais fácil quando a gente tem uma comunidade de apoio, quando a gente pode trocar informação, tá? Mas você não veio aqui hoje para essa aula para ouvir a minha história, né? Então vamos para aula 2, efeito dos pais na vida do atleta. Eu quero que você se pergunte agora. Você, como pai ou mãe, você realmente ajuda o seu filho? Ou será que você está motivando de uma forma inadequada, está pressionando demais? Hoje a gente vai explorar um dos fatores mais importantes para o sucesso esportivo dos jovens, o papel dos pais. E eu quero mostrar para você como que esse apoio ele pode ser feito de maneira correta, sem sobrecarregar o seu filho e sem que ele perca o prazer pelo esporte. Como é triste a gente ver jovens saindo precocemente do esporte, não é? Então, eu quero te mostrar exemplos, como já mostrei os meus, de atletas reais, atletas de elite, nos quais quase com certeza você já conhece. Eu quero te mostrar exercícios práticos e estudos científicos que vão te ajudar nesse passo a passo para que você crie um ambiente positivo e de alta performance para o seu filho, tá? Mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com outros pais, tá? Mas vamos lá. Vamos explicar de forma objetiva, tá? Como que esse apoio ele deve ser feito. O esporte, ele tem que ser um ambiente de crescimento agradável para a criança, tem que ser um ambiente de aprendizado e desenvolvimento, tá? Mas muitas vezes ele torna um peso emocional para o jovem atleta. E a diferença, muitas vezes, se não na maioria delas, é por causa dos pais, tá? Eu vou trazer três exemplos para vocês de atleta para a gente poder ver a diferença. O primeiro exemplo é da mega campeã Simone Biles, que, para quem não sabe, ela é criada pelos pais adotivos e eles criaram dentro da casa delas um ambiente extremamente equilibrado, incentivando muito o esforço dela e nunca, ou quase nunca, impuseram uma pressão desnecessária. Eles sempre estavam presentes lá nos momentos difíceis,
sempre estavam presentes nos momentos bons e eles comemoravam o progresso, não somente as conquistas ou as medalhas. Isso fez com que a Simone ela pudesse construir uma mentalidade forte e resiliente, sem medo de errar ou fracassar. Entendido o primeiro exemplo? Agora vamos para um exemplo aqui do nosso Brasilzão. Vamos para o exemplo do Neymar, aonde a gente vai analisar o comportamento do Neymar pai, tá? O Neymar, ele é sem dúvida nenhuma um dos jogadores mais talentosos de todos os tempos dessa geração, mas além do seu talento natural e da sua dedicação, a carreira dele, ela é marcada, ela foi moldada pela forte presença do pai dele, o Neymar pai, tá? E desde cedo, o Neymar pai, ele teve profundamente envolvido nas decisões da carreira do filho, ele acompanhava os treinos, ele negociava contratos, tomava decisões estratégicas, montou o Instituto Neymar, gerenciava todos os aspectos da jornada profissional do Neymar. E esse envolvimento, obviamente, trouxe benefícios muito claros. O Neymar, ele teve uma estrutura muito planejada, uma estrutura sempre à disposição dele, tá? E esse suporte que o pai dele, ele é inquestionável, tá? Ele foi um fator preponderante aí para a ascensão do Neymar na ascensão dele no futebol, tá? Porém, por um outro lado, esse envolvimento extremo, ele tem uns desafios, tá? Tiveram momentos em que o Neymar foi criticado por estar em um ambiente onde todas as decisões eram tomadas pelo pai dele, no qual, obviamente, limitou a autonomia e o crescimento dele como atleta e pessoa, né? E em transferências muito importantes, a própria imprensa, os críticos analíticos, eles mostram como polêmica, um exemplo, a ida do Barcelona para o PSG, né? Aonde afirmaram que a presença do pai dele foi o fator determinante para essa transferência, né? E que a presença dele acabou gerando conflitos e impactos negativos na trajetória, tá? E o caso do Neymar, ele traz pra gente uma lição muito grande, que o apoio do pai é essencial, dos pais, né? Essencial, mas ele deve ser equilibrado. Porém, um atleta, se ele crescer sem autonomia para tomar decisão, para gerenciar os próprios erros, ele pode se sentir constantemente pressionado ou até mesmo desconectado do próprio sonho. Em entrevistas em podcast que o Neymar participa, ele sempre fala do prazer que ele tem pela bola. Ele às vezes parece uma criança falando da bola, mas é esse prazer que a gente quer ver com todos os atletas. E aí, algumas vezes a gente pode analisar que as decisões do pai prejudicaram esse prazer que ele tem, né? E o que a gente pode aprender com essa história do Neymar? Que o apoio dos pais ele deve criar segurança, mas sem limitar a independência desse atleta. Que também o excesso de controle pode gerar uma pressão emocional e uma insegurança na tomada de decisão. E um atleta como o Neymar, ele tem que tomar decisão no esporte, na vida, o tempo todo. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser decisivo, tá? Para performar no mais alto nível. E uma outra coisa que a gente pode aprender é que o ideal é oferecer um suporte sem que o jovem atleta sinta que o sucesso dele depende exclusivamente da expectativa dos pais. A gente não quer formar atleta que está olhando por trás do ombro toda vez que o pai dele está aprovando ou reprovando uma, uma atitude, um lance dentro do jogo, né? E o envolvimento dos pais ele tem que ser um grande diferencial para o sucesso esportivo dos filhos, tá? Mas ele deve ser feito com equilíbrio. O apoio ele tem que vir de forma positiva, sem gerar uma carga emocional que torne o esporte um peso e não uma paixão. Obviamente, os atletas adultos, eles têm o esporte, a maioria deles, como uma profissão, mas nunca podem perder a paixão, ok? Depois dos dois exemplos que eu dei, agora eu vou dar o exemplo de um dos maiores tenistas, na minha opinião, e um dos maiores tenistas dessa geração, que é o Roger Federer. E como o exemplo dele se assemelha ao meu. Meu filho ainda não tem os resultados dele, obviamente, mas eu, como pai, eu já fazia coisas e hoje eu faço
intencionalmente baseado no exemplo que os pais deles fazem com ele, tá? Hoje o Federer, um dos maiores nomes, o resultado dele está aí para contar na história, ele contou sempre com o suporte dos pais dele. Mas comparado com a maior parte dos atletas, foi de uma forma muito mais equilibrada e saudável. Desde muito pequeno, o Federer ele já mostrava uma paixão enorme pelo tênis, e os pais deles, o Robert e a Linette, eles perceberam esse amor e decidiram apoiá-lo, mas sem exageros. Eles nunca impuseram uma carga muito excessiva de treinos ou cobranças que fossem irreais para ele. Ao invés disso, eles sempre garantiram que o Federer se divertisse jogando, tá? E que ele desenvolvesse uma relação saudável com o esporte. E diferente de vários atletas que abandonam o esporte por causa dessa pressão exagerada dos pais, o Federer ele cresceu em um ambiente que promovia o equilíbrio. Os pais deles incentivavam ele a treinar, como eu faço com os meus filhos, mas nunca obrigavam eles a ir. Se ele quisesse tirar um dia de descanso, ele podia. Eles acreditavam que o desenvolvimento dele ali naquela época que era jovem, ele precisava estar ligado ao prazer pelo jogo e não pela obrigação do jogo. E esse equilíbrio ele faz toda a diferença. O Federer se tornou um dos jogadores mais resilientes da história e ele é amplamente conhecido pelo controle emocional que ele tem dentro da quadra. Em momentos de extrema tensão, de extrema pressão, ele conseguia manter a calma e jogar no mais alto nível, porque ele nunca viu o tênis, o esporte, como uma obrigação, mas sim como uma escolha e uma paixão, tá? E o que a gente pode aprender com o exemplo dele? Né? Que o incentivo dos pais ele tem que vir acompanhado de liberdade, para que o atleta ele não perca o prazer pelo esporte. E que a cobrança excessiva ela pode criar bloqueios emocionais, enquanto o apoio equilibrado ele fortalece a confiança. E também que o atleta, quando ele sente que o esporte é uma jornada e não uma obrigação, ele torna sempre mais resiliente e mais motivado. Mas aí você vai perguntar, Thiago, você falou que tem um exemplo parecido, como é que é a sua vida, né? E eu vou dar um exemplo aqui que foi até como eu e a Renata, minha sócia aqui no projeto, a gente reencontrou, porque eu e ela a gente fez uma pós em administração e marketing esportivo mais de 20 anos atrás. A gente já ensaiou vários outros negócios, porém a minha jornada com o João fez a gente se aproximar mais e a partir daí ela se tornou a treinadora mental do João. Ela via que depois de algumas competições eu sempre buscava um momento de diversão com o João. E um dos momentos que ficaram até marcados na minha memória, com certeza na memória do João, a gente foi participar de uma classificatória lá em Jacksonville, que é mais ou menos 2 horas daqui de Orlando, onde eu moro. E ele foi lá, correu super bem. Só que na saída, ele não atingiu o resultado dele, então eu estava um pouquinho frustrado, né? Obviamente. E saindo de lá, ele chegou assim: pai, eu posso pegar seu celular rapidinho? Eu falei: pode, pra quê? Eu quero ver o mapa. Aí ele abriu o mapa e viu que a gente estava ali na Universidade de North Florida, que tinha uma praia, que era tipo coisa de 15 minutos. Ele, pai, a gente pode ir na praia? Eu falei, poxa, João, mas a gente não trouxe roupa, a gente não trouxe toalha, não tem nada. Ele, não, pai, vamos lá de qualquer jeito. Então a gente foi lá. Depois da competição que ele estava extremamente tenso, ele não atingiu o resultado que ele queria. Ele foi lá e a gente se divertiu. E eu te garanto, né? Eu vou até fazer essa pergunta para ele outro dia. Ele não lembra nem o tempo que ele fez, qual posição ele chegou, mas ele lembra que a gente se divertiu na praia, que a gente voltou pro carro todo molhado, que a gente tentou se secar no banheiro público com aquele secador de mão, né? Que a gente voltou a comer um sanduíche e que a gente se divertiu bastante. Então, isso com certeza é um momento que o João ele não vai esquecer, porque ficou na memória dele e ele não tem o esporte como uma obrigação. Ele sabe que até pelo nível que ele compete hoje, que ele tem um alto nível, que ele tem que treinar, que ele tem que se dedicar, mas ele é uma criança. A gente tem dias para ele brincar. Eu me esforço semanalmente, tá? Em montar uma rotina equilibrada para ele, ok? E voltando aos nossos exemplos de pessoas mais famosas, o que a gente pode comparar entre o Neymar e o Federer, né? O Neymar, no lado dele, ele teve um apoio forte, mas com um nível de envolvimento tão intenso do pai dele,
que em vários momentos limitou a independência dele. O Federer, pelo lado dele, teve um exemplo de um apoio equilibrado, que deu segurança, ele pôde criar um caráter dele sem uma pressão excessiva dos pais. E aí eu falo para vocês, nenhum dos caminhos ele é 100% certo ou errado, mas os pais precisam estar diariamente atentos para não ultrapassarem a linha entre o incentivo adequado, a motivação e a cobrança excessiva, tá? E aí, nós aqui, como pais ou mães, a nossa missão não é fazer os nossos filhos um campeão a qualquer custo. A nossa missão é de criar um ambiente que ele possa crescer de forma emocionalmente forte, motivado e sem o medo de errar. Imagina, todo jovem ele tem uma preocupação em errar, em fazer as coisas erradas, tá? Mas no fim das contas, a melhor forma de um atleta atingir o potencial dele é amando o que ele faz e não se sentindo obrigado a vencer ou não podendo errar a nenhum custo, tá? Muitos de nós, eu me coloco aqui como a maioria dos pais que estão assistindo esse vídeo aqui, a gente, por várias vezes, a gente é treinador, a gente é empresário, a gente é manager, mas a gente tem que ser os pais quando eles precisam. A gente tem que ser a base emocional para que os nossos filhos eles possam crescer dentro do esporte sem medo de errar, sem carregar um peso que seja emocionalmente desnecessário, tá? E aí, falando para vocês assim, o que que a ciência ela diz sobre esses pais, tá? Um estudo do Journal of Applied Sport Psychology, ele dividiu os pais em 3 grupos. Ele pegou pais de diversos esportes por 5 anos e ele rotulou esses pais em 3 diferentes grupos. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Ele colocou que os pais eles podem ser muito controladores e excessivamente críticos. Ele até deu uma graduação, uma bolinha vermelha para esses pais. Eles colocou os pais neutros ou indiferentes, onde os pais teriam uma bolinha amarela, e os pais equilibrados, que deram uma bolinha verde, tá? Esses foram os 3 principais perfis. Falando dos pais controladores e excessivamente críticos, né? Eles pontuaram 3 impactos extremamente negativos na vida do atleta, tá? Onde esses pais eles geram ansiedade extrema, especialmente antes da competição. Esses pais, um estudo de apenas 5 anos, mostraram que é onde acontece a maior probabilidade de um abandono precoce do esporte. E também aonde tem a diminuição da confiança e o medo do fracasso do filho, tá? Eu vou trazer aqui agora para vocês mais um exemplo real. Eu tinha um pai que ele levava o filho para um treino do sábado, tá? Todos os treinos ele chegava atrasado. Não importa. O treino começava 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, esse menino estava atrasado, né? E além disso, ele sentava lá e ficava o tempo todo cobrando o menino como fosse um videogame, né? E o filho dele não performava. E como o filho dele não performava, ele acabava muitas vezes ficando, sentava no banco pelo menos metade do jogo para dar uma chance para outro jogador. E existiam jogadores que performavam mais, que jogavam um pouquinho mais de tempo do que o filho dele. E aí, esse pai que já gerava uma rotina, o menino chegava atrasado, com certeza tinha briga no caminho de casa pro treino. O menino várias vezes estava sem uniforme e o pai cobrava de forma excessiva. Um belo dia o pai dele chegou para mim e falou assim: "Ah, eu vou cancelar a mensalidade". Eu falei: "Mas por quê?". "Não, porque meu filho falou que ele não gosta mais de futebol". E aí, pais como eu, vocês conseguem imaginar o que passou na cabecinha dessa criança? Eu posso dizer para vocês com quase certeza absoluta. Esse menino, ele perdeu o gosto pelo esporte porque a cobrança, o ambiente que não era favorável e o apoio que não era equilibrado do pai fez com que ele perdesse a paixão pelo esporte. E o jeito dele eliminar isso foi falando pro pai dele que ele não gostava. Só que infelizmente esse pai provavelmente não aprendeu, vai pular de escolinha em escolinha, de esporte em esporte, e ele não vai entender que o problema é ele. Então a pressão excessiva desses pais faz com que
gere um ambiente tóxico. E esse jovem atleta ele joga com medo do fracasso, não tem paixão pelo treino nem pela competição e ele vai abandonar precocemente. Tá? O segundo exemplo desse estudo são de pais ausentes ou indiferentes. Com certeza você conhece pais que geram uma dificuldade em levar menino para treinar e que quando chega no treino fica no carro, somente no celular, não apoia, não pergunta como foi. E aí você vai estar me perguntando, pô, Thiago, mas esse aí não seria um equilíbrio entre apoio e cobrança? Esse pai não está fazendo nenhum nem outro. Pois é. Só que uma criança, ela não precisa de uma neutralidade, de uma indiferença nesse ponto. Ele precisa de pais que estejam lá na medida certa, tá? E qual que foi o impacto negativo desse estudo que esse estudo relatou para gente, para esses pais ausentes ou indiferentes? Que a longo prazo isso que a falta de motivação ela existe, ela vem, né, por parte da criança e que ele perde um senso do propósito no esporte, que há uma maior tendência à falta de disciplina ou comprometimento e que acaba impactando, né, na redução da autoestima esportiva desse atleta. Tá? Um exemplo que eu posso trazer para vocês, pensa aqui comigo, um jogador de basquete que ele é muito talentoso, mas os pais deles nunca foram no treino, nunca foram nos jogos, não perguntam para ele como que tá os treinos, como é que tá o esforço, o máximo que ele faz é pagar a mensalidade em dia e pagar as competições, né? Esse jovem ele pode chegar um momento que vai perguntar assim: poxa, se meus pais não se importam, por que eu estou me esforçando tanto? O nosso corpo ele é baseado na lei do mínimo esforço. Ele quer que você fique deitado ali, comendo o que te dá maior prazer, vendo televisão e não quer o esforço. Então esse menino vai se perguntar a mesma coisa. E aí, com o tempo, ele vai perder a vontade de competir, a dedicação ela vai diminuir e, eventualmente, ele pode até desistir desse esporte. Tá? E para concluir, esse segundo tipo de pais é que o suporte emocional dos pais é um fator chave para que esse jovem atleta ele se sinta valorizado, motivado e confiante para continuar treinando e competindo. Tá aí, Thiago, você apresentou dois modelos, um que seria muito ruim, um que seria neutro ali, indiferente. E qual que é o modelo ideal? O modelo ideal são os pais equilibrados. E ao invés de trazer impactos negativos, eu vou te trazer três impactos positivos que os pais equilibrados trazem na vida desse atleta. O primeiro é que esse atleta ele vai ter mais confiança e segurança dentro das competições. Os atletas eles vão ser mais resilientes diante das derrotas. E que com isso vai gerar maior prazer e, por consequente, uma maior longevidade esportiva, tá? E aí, trazendo para vocês agora também mais um exemplo prático, é que a gente tem uma jovem nadadora, ela é elite, né? Ela se treina, se dedica sempre, ela tá lá, ela é conhecida por todo mundo, os pais sabem do esforço dela, mas naquela competição ela não atinge o resultado esperado. Ao acabar a prova, o pai dela vai lá dar um abraço forte nela, em vez de criticar, de falar do erro, de e até mesmo ignorar o que aconteceu, ele chega e fala: Filha, eu tô aqui do seu lado. Eu vi o quanto você se dedicou, o quanto você se esforçou em todos esses dias, e eu tenho certeza que você já está pensando no que você pode melhorar na próxima competição, não é? Nessa hora, passou um filme inteiro da Netflix na cabeça dessa menina e ela vai responder: Sim, pai. Agora ela vai se sentir motivada para treinar mais e para melhorar e vai encarar esse resultado como um desafio para a próxima vez. E com certeza ela vai estar dando o seu melhor sempre e os resultados vão vir. Por quê? Porque o pai ele criou um ambiente equilibrado para que a filha ela possa competir com segurança. Depois do resultado, seja ele uma vitória ou uma derrota, o pai vai dar um abraço e vai elogiar o esforço dela, tá? Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito que eu recomendo a vocês, tá? Eu não premio, eu não elogio mais os resultados. Eu tô só com esforço. Porque o que acontece? O João hoje com 11 anos, às vezes ele compete com meninos muito mais fortes que ele, né? Um exemplo, a gente pega provas de 400 metros, onde ele competiu, eram 4 baterias. O João tem um tempo bom nos 400 metros, mas ele pegou uma prova com puros meninos de 400 metros, muito mais velhos que ele. Eram 8 meninos e ele ficou em oitavo, tá?
No total, eram 32 meninos. Ele ficou em oitavo de 32. Ele foi o primeiro menino do sexto ano. Só que naquele evento ele foi o último. Naquela bateria, ele foi o último. Do mesmo jeito eu tava lá. Eu dei um abraço nele. Ele melhorou o tempo dele em mais de 5 segundos. Só que ele foi o último. Alguns pais poderiam falar: putz, ele foi o último. Não. A gente tem que situar ele, elogiar o esforço, mostrar como que a jornada ela está, como ela é, e que o passo vai estar lá na frente para ele atingir, tá? E a gente tem que mostrar que a vida do esporte ela é uma maratona, ela não é um sprint. Por mais que o atleta seja um atleta de sprint, o Usain Bolt ele treinou 4 anos para melhorar centésimos de segundo, né? Então os nossos atletas eles têm que entender isso, ok? E resumindo aqui, o que que a ciência ensina pra gente, tá? Que os pais que incentivam sem pressão excessiva geram atletas mais confiantes, mais resilientes e mais motivados. Aqueles pais mornos ali, que são indiferentes, eles geram ansiedade, eles geram insegurança e aumento das taxas de abandono. O mesmo que os pais que criticam e que cobram de forma excessiva eles geram. Tá? E, para resumir, os pais que valorizam o esforço e não apenas o resultado, eles vão formar atletas mentalmente mais fortes, mais preparados para lidar com o desafio. E agora eu pergunto aqui para você: como está o seu papel nesse desenvolvimento esportivo do seu filho? Você está ajudando ele a construir um ambiente onde ele está sendo confiante, motivado, ou sem mesmo perceber, na maioria das vezes, você está gerando pressão excessiva e insegurança, tá? Eu tenho um desafio para você, pai. Esse é um desafio para mim também, tá? Eu quero que você reflita todos os dias de treino, todos os dias de competição, o que que você pode ajustar, tá? Você não vai sair de um pai extremamente crítico para um pai equilibrado em uma semana, mas você tem que trabalhar isso dia após dia. O que que você pode ajustar nessa sua abordagem para garantir que o seu filho tenha um suporte emocional necessário e adequado para crescer no esporte sem perder a paixão pela competição? Pensou aí já? Tá? Então eu vou terminando por aqui e eu quero que no próximo vídeo você venha com muita atenção, porque a gente vai te ensinar como transformar o medo da competição em confiança, garantindo que seu filho entre nos jogos e provas com mais segurança, mais equilíbrio emocional. E eu tenho certeza que se você gostou desse conteúdo agora, você vai indicar ali para o seu marido, para sua esposa, que de repente o marido cobra excessivamente, ou que a esposa é indiferente, e vocês juntos vão criar uma mentalidade vencedora, tá? Então, se segue, segue aqui o nosso canal, vai lá no nosso Instagram, comenta que eu tenho todo o prazer de responder os comentários e a gente vai se ver no próximo vídeo, tá? Até lá.